Estamos começando agora o nosso painel Investimentos Internacionais, onde estão as melhores oportunidades para 2021. Eu estou aqui com um trio que vai ajudar bastante a gente nessa missão de orientar você que tem interesse em investir lá fora, em olhar para os mercados internacionais. Aqui, nessa sala, a gente já tem o Roberto Vinhais e o Rodrigo Lobo, sócios da Next Step Investimentos. Oi, Roberto. Oi, Rodrigo, tudo bom por aí? Tudo bem, Beatriz? Tudo jóia. E a gente tem também o Arthur Wishman, CIO da XP Private. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Beatriz? Tudo jóia. Bom, gente, acho que não tem como a gente não começar essa nossa conversa perguntando um pouco das expectativas para esse ano. A gente vem de um ano bastante conturbado para os mercados e para as economias e começando o ano principalmente com o noticiário das vacinações. Vocês estão mais otimistas? Qual é o olhar de vocês hoje, com o que a gente tem de informação atualmente para os mercados? Quer começar, Vinhais? Posso começar parafraseando o grande JP Morgan. The markets will fluctuate. Perfeito. Rodrigo, quer emendar já aí no comentário? Eu acho que a gente podia traduzir essa citação do Roberto da seguinte forma. Sim, eu acho que tem um otimismo pela retomada da economia nos principais mercados, né, também com essa quantidade de estímulo que os governos estão fazendo, né, e depois desse choque tão abrupto de 2020, é razoável a gente acreditar que as coisas vão começar a melhorar, entrar nos eixos ao longo de 2021. Mas a expectativa é essa, mas é um terreno meio arenoso, né? A gente está numa situação que a gente nunca viveu antes, justamente de essa parada tão bruta e, de repente, essa quantidade massiva de estímulos por todo lado. Assim, eu estou otimista, com cautela, né? E a única coisa que dá para a gente afirmar com certeza é que os mercados vão flutuar. Perfeito. E aí, Arthur, qual é a sua impressão? Olha, eu ofereceria um prisma um pouquinho diferente, tá? É óbvio que crise, e por definição, e essa crise em específico tem uma dimensão humana que é difícil até de mencionar, assim, é super dura. Mas toda crise na história que todos nós passamos, ela agiu como um catalisador de mudança. Ela acelerou tendências que já estavam em curso, e acho que nessa crise não vai ser diferente, tá? O que a gente vai viver nessa crise? Então, o que isso abre? Isso abre uma oportunidade, tá? Então, assim, você pega o e-commerce nos Estados Unidos, ele levou 10 anos para ganhar o market share que ele tinha, e nos últimos 6 meses ele dobrou de market share, né? Então, assim, o que está havendo é que essa crise o chão sob os nossos pés está se movendo, né, de forma relativamente rápida, e essa crise está agindo como um grande catalisador de mudanças de paradigma tecnológico, tá? E isso gera para os investidores grandes oportunidades de um lado e grandes riscos dos outros, né? Porque para os ganhadores a gente está vendo o surgimento das plataformas, dos oligopólios naturais, dos negócios que ganham, entendeu? Que acumulam centenas de bilhões de dólares de caixa no balanço, como está a Apple ali sentada numa montanha de caixa. Mas para os perdedores a morte também é rápida, né? Então, assim, do ponto de vista de mercado, eu concordo com o Roberto. Olha, os mercados vão flutuar. Agora, o que você tem que parar para pensar é o seguinte: o processo de criação de valor das boas histórias do capitalismo global vai parar? Isso eu discordo. Acho que o Roberto não falou isso, mas assim, eu acho que o processo de criação de valor das boas histórias do capitalismo global vai continuar, quer dizer, meio que independente do cenário, ele pode se acelerar um pouco mais ou não, mas as boas histórias, as boas empresas, os bons modelos de negócio bem tocados vão continuar a prosperar, e nesse caso, no caso de mudança de paradigma tecnológico, vão prosperar mais rápido ainda. Perfeito. A gente conversou com você, Vinhais, logo no início, assim, do auge da crise, você até comentou na época um pouco o que vocês estavam fazendo nas carteiras. Queria que a gente, para quem está em casa e não conhece tão bem a Next Step, que você contasse um pouquinho dos fundos e também trouxesse essa noção do que foi uma oportunidade para vocês na crise, como é que vocês se comportaram ao longo dessa epidemia de coronavírus, quais foram as grandes chances aí? Acho que até o Rodrigo podia responder isso melhor que eu. Tá ótimo. Primeiro, assim, eu concordo 100% com o Arthur.
que o processo de criação de valor pelas empresas boas e fortes, vamos dizer assim, vai continuar. Essa é a razão da nossa existência, é achar essas empresas que, independentemente de setor, de governo e de qualquer variável externa, elas vão saber tomar as decisões certas e vão prosperar dentro do ambiente que é dado para elas, né? A gente teve esse ano, o de 2020, foi um ano muito bom, porque a gente conseguiu aproveitar de uma forma bastante boa essa sacudida do mercado entre o primeiro e o segundo trimestre, né? Eu acho que você perguntou sobre os nossos fundos, nós somos totalmente focados em equity, com escopo global, só o que a gente faz. E a gente faz, como eu falei, procurar essas empresas que a gente acredita que vão ter capacidade de passar pela tempestade, até mais forte, como o Arthur falou também, se aproveitando dos paradigmas que são quebrados, das inovações, das rupturas tecnológicas para seguir em frente. Legal. Arthur, queria saber um pouquinho a sua avaliação sobre a expectativa de recuperação econômica, de onde deve vir, se existe essa perspectiva tão forte sobre a China, se vocês também estão tão otimistas com essa puxada de crescimento vinda de lá. Olha, acho que sim, tá? Quando você olha o mundo hoje em dia, né, se você fala em crise, em saída de crise, etc., e você fala isso para um chinês, ele olha para você e fala assim, não sei exatamente do que você está falando. O PIB cresceu 2,3% ano passado, o PIB vai crescer de forma super acelerada agora, entendeu? O Banco Central chinês está, inclusive, tirando um pouco de liquidez da economia. Então, assim, quando você fala em crise, um chinês já não sabe sequer do que você está falando. Em relação ao mundo, o que eu acho que vai ter, essa crise ela tem uma característica particular, tá? Ela é diferente de algumas das outras crises pelas quais a gente passou, especialmente em 2008. As pessoas estão lendo muito essa crise com a lente de 2008, que eu acho que é uma lente relativamente viesada. Por quê? Porque 2008 foi uma crise que atingiu o centro do sistema capitalista, que é o sistema financeiro, né? Então, assim, por isso que você teve uma recuperação tão lenta, por isso que a gente teve o jobless recovery, por isso que levou tanto tempo para a Europa recuperar, porque o sistema bancário europeu ficou quebrado durante bastante tempo, né? Eu acho que dessa vez os elementos que fizeram com que a recuperação de 2008 fosse excessivamente lenta não necessariamente estão aqui. Primeiro, os governos aprenderam com a crise de 2008 uma grande lição, que é, se for para errar, erre para mais, não para menos. Então, as respostas de política fiscal hoje em dia são ordens de magnitude maiores do que elas foram em 2008. Em 2008, você pode dizer que aquelas respostas de política fiscal foram tímidas. Lembra, em 2012, a Europa estava falando ainda em austeridade, né, em cortar gasto, etc. Agora, até a Europa está expandindo do ponto de vista fiscal. Segundo, do ponto de vista monetário, né, o Fed fez em 2 semanas o que ele levou 5 anos para fazer no período pós-crise, então ele também foi muito rápido. E terceiro, o sistema bancário está funcionando ok, né? Então, assim, quando você considera essas coisas todas, você fala assim, bom, então eu deveria ter os elementos para uma recuperação mais rápida, uma vez normalizada a questão da pandemia. E esse aí é o grande C. Ninguém sabe ao certo, né? A questão do vírus, vai mutar, não vai mutar, o acesso à vacina tem sido muito mais lento do que nós gostaríamos, algumas regiões mais rápidas, algumas regiões mais lentas ainda, entendeu? Mas uma vez normalizada a situação da pandemia, e a hipótese importante que eu estou fazendo aqui é que esse arsenal de vacinas que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 12 meses vai ser eficiente e vai ser, em algum momento, distribuído em larga escala, aí não tem por que as economias não voltarem a crescer no ritmo pré-crise, né? Porque, assim, se não teve, ao contrário de crises anteriores, uma destruição massiva de capital. Acho que alguns setores têm, alguns setores não vão voltar a ser o que eles eram, entretenimento, setores, viagens, algumas coisas assim vão perder capacidade de forma permanente, mas o resto da economia volta, acho que de forma relativamente rápida. E a sua perspectiva sobre China especificamente é mais otimista do que em relação a outros países, outros mercados? Olha, eu acho que a China tem elementos de crescimento endógeno que ainda a permitem crescer bastante rápido, tá? Eu acho que sim,
a China vai continuar crescendo de forma acelerada pelo menos pelos próximos 2, 3 anos. Legal. Queria ouvir também a opinião do Roberto e do Rodrigo, já emendando também com esse ciclo de commodities que está aí no horizonte de todos os investidores, se vocês também estão confiantes, se isso faz parte aí da estratégia dos fundos de vocês. Não. A estratégia, quer dizer, não é que não estejamos confiantes, nem muito pelo contrário. Na realidade, assim, a nossa estratégia sempre foi a de procurar pessoas que a gente acha altamente capacitadas e que sejam capazes de se virar melhor do que a média, dado o cenário que aconteça. Então, obviamente que uma empresa com uma situação competitiva boa ajuda, mas muitas vezes uma empresa com uma situação competitiva boa, ela acaba gerando líderes complacentes e às vezes é melhor você pegar um reverse takeover, por exemplo, como que está acontecendo com o GE, onde você teve uma companhia espetacular que foi complacente por 20 anos e de repente chegou um CEO que tinha tudo a provar ali e a competência para fazer coisas acontecerem do arco da velha. Então, quer dizer, esse é um ongoing process de 5 anos, pelo menos, e que vem se desenrolando ali gradativamente. Outros cases, por exemplo, Cable One, uma companhia que a gente investe também há muitos anos, ninguém ouve falar, mas é uma companhia muito papai com mamãe, que basicamente chegou e combinou com os grandes operadores de cable nos Estados Unidos o seguinte: olha, eu dou para vocês, a gente troca, vocês ficam com todas as networks metropolitanas e eu fico com todo o interior dos Estados Unidos. E com isso ela passou a ter uma sobreposição de concorrência baixíssima, tem um foco e uma capacidade execucional e humildade corporativa maravilhosa. Então é esse tipo de coisa que a gente busca, quer dizer, a gente não tem uma visão industrial ou uma visão econômica, a gente busca negócios ali que a gente consegue notar que há uma misperception do mercado e que a gente acha que tem motivos para discordar, e aí realmente faz uma aposta de longo prazo. Quer dizer, para a gente não adianta nada ter uma empresa que você vai comprar 1%, e aí, pô, ótimo, se você tiver certo para burro, ela vai triplicar e você ganhou mais 2%. O nosso jogo é um jogo de participações maiores, poucas empresas, e por conta disso, com um risco menor, mas em compensação, compounders, que se você compra 5, 10, 15% de uma empresa e ela vai compondo ali a 10, 12, 15% ao ano, todo mundo vai ficar muito feliz. Legal. E vocês enxergam mudanças de comportamento significativas ao longo dessa crise que vocês acham que possam perdurar e que justifiquem de alguma forma olhar para novas ações para colocar nos fundos? Quer dizer, algum novo tema que pode vir a surgir por conta do que a gente viu aí na epidemia? Sim, seria ótimo, mas depende sempre da gente encontrar as pessoas liderando essas empresas, que sejam pessoas que a gente respeita e que a gente conheça já de algum tempo e saiba que na hora de tomar as decisões difíceis vão tomar. Legal. Você pode dar alguns exemplos? Além, você mencionou Cable One. Quando a gente conversou com vocês no ano passado, vocês tinham mencionado Adidas, Disney, não sei se são cases que ainda estão também aí nos portfólios. Isso. Danaher seria um outro exemplo, entendeu? Então, são empresas que ficam ali no nosso no wish list, anos e anos, a gente acompanhando e conversando, quem é que é o bom, quem é que é o marvado, quem é o cara que está fazendo gracinha fiscal, para onde estão indo as pessoas, para onde estão vindo, e aí volta e meia tem um movimento onde as pessoas, vamos dizer, undervalue o movimento de pessoas e gera uma oportunidade. Então é basicamente isso que a gente faz. É muito mais um trabalho de headhunter e investigação do que qualquer outra coisa. Os números vêm depois. Legal. Arthur, queria ouvir um pouquinho também de você, onde vocês enxergam as grandes oportunidades. Pode ser em mercados e em temas, ou em cases específicos, que eu acho que é uma maneira de pensar um pouco diferente. Olha,
eu acho, como diz o Roberto, eu acho assim, você se limitar a ideias específicas ou a temas específicos, eu acho isso muito limitador. Eu acho muito mais legal e acho muito mais interessante intelectualmente você falar, como o Roberto disse, olha, a gente busca as boas empresas que compõem capital ao longo do tempo a uma taxa razoável, entendeu? Que são bem tocadas, ou em algum momento você acha que são mal tocadas, mas que pode haver uma reversão da gestão da empresa, e aí, a partir daí, você começar a construir um portfólio, quer dizer, eu acho isso uma forma muito mais sólida do que você ficar buscando temas e coisas que são um pouco mais etéreas e um pouco mais difíceis de você avaliar, e especialmente de você trazer para o papel, né, de você colocar um número, né, eu acho, mas tendo dito isso, tem algumas coisas interessantes que estão surgindo, já não é de agora, né? Para quem segue mercados emergentes há 25 anos, como eu seguia, antigamente um fundo de mercados emergentes era América Latina e Ásia, eles eram mais ou menos parecidos, né? Hoje em dia você vê Ásia e América Latina, né? E por que você vê isso? Porque a Ásia foi capaz de criar grandes franquias, né? E grandes negócios competitivos a nível global. Então, assim, quando você olha uma empresa de semicondutores, por exemplo, Taiwan Semiconductors é uma empresa super competitiva a nível global. Quando você olha uma empresa de consumo, Industrial Unilever, é uma empresa super competitiva a nível global. Então, assim, eu acho que você juntar essa ideia de locais com crescimento estrutural e franquias globais que estão emergindo faz algum sentido, tá? Eu acho que você continuar apostando em histórias que têm crescimento secular continuam fazendo algum sentido, né? Quer dizer, sem entrar em nomes específicos aqui, pensa na nossa cesta de consumo há 13 anos atrás. E por que eu estou falando 13 anos? Porque 12 anos o iPhone não existia, né? Então, no iPhone 12, né? A gente está consumindo cada vez mais bens digitais ao longo do tempo. Daqui a 13 anos a gente vai consumir mais bem digital ou menos bem digital como percentual da renda? Acho que cada vez mais. A quantidade de informação que a gente gera dobra a cada 2 anos e pouquinho, né? Então, assim, empresas que são capazes de organizar informação e transformar informação em atividade econômica, eu acho que isso tudo vai valer mais ao longo do tempo, junto com o setor de saúde, que é uma questão de envelhecimento da população. Legal. Eu adicionaria que essa questão da saúde vai ter um unintended consequence muito positivo da crise, porque todo mundo agora é a favor de investir em saúde, desde a população, aos políticos, aos investidores de venture capital. Então, o que a gente tem visto é uma inundação de captação e uma proliferação de iniciativas em todos, desde sickle cell até problemas oftalmológicos, de câncer, you name it. Houve uma explosão pré-cambriana e que eu acho que isso, assim, ao longo dos próximos quem sobreviver os próximos 5, 10 anos, está muito bem. Legal. E o que preocupa vocês hoje? O que tira o sono? Acho que o Arthur colocou bem nessa comparação de crise financeira de hoje, de 10 anos atrás, e com essa rodada agressiva de estímulos financeiros. Vocês veem algum potencial para existir uma bolha, por exemplo, no mercado americano? Vocês acham que faz sentido esse tipo de preocupação hoje? Olha, olhando para os preços médios, sempre lembrando que o estatístico é o sujeito que morre afogado num rio que tem, em média, 40 centímetros de profundidade, eu diria que, pelos preços médios, a gente tem uma cara muito grande de bolha, porque não só pelos preços médios, mas pela falta de qualidade de management de muitas empresas que estão chegando no mercado agora. Tá? Então, é óbvio que você pode falar, o custo de capital está mais baixo, etc., mas uma consequência prática que a gente já viu ao longo da vida também é o seguinte, quer dizer, custo de capital baixo implica em má alocação de capital. Então, eu diria que a gente ali, ao longo dos próximos anos, vai ter que ter tem muita coisa priced for perfection e que a gente sabe que não vai acontecer. Né? Se você olha lá para os anos 2000, você olhava para a Amazon e você falava assim, pô, a Amazon é uma empresa espetacular, com um cara espetacular, com uma cultura espetacular. Agora, para quantas Amazons, para quantas Googles, quantas não ficaram pelo caminho? Né? Então, eu acho que a gente está passando por um momento que talvez seja semelhante a isso, assim, quer dizer, eu dava para construir uma casa só colando prospectos
né, que a gente recebe todos os dias aqui de companhias novas que você não consegue nem entender muito bem o que faz. Então, eu acho que esse é um cenário, para o investidor muito perigoso. Quer dizer, eu costumo dizer que para chegar em primeiro eu preciso chegar. E para você chegar, você tem que saber mais ou menos o que você tem que saber bem o que você está fazendo e saber tão bem quanto possível o que você não sabe para poder evitar. É uma realidade completamente diferente do que o investidor tem no Brasil, né? Com um leque muito menor de alternativas. E como ele está tentando se sofisticar, o desafio é muito maior. Queria escutar também um pouco o Rodrigo e Arthur nessa questão, sobre preocupações aí do radar, inclusive também sobre esse risco de bolha que o Roberto bem explicou. Olha, eu lembro que antes da pandemia, já se falava que será que o mercado está esticado? Havia uma grande preocupação, já havia um excesso de liquidez no mercado, as taxas já vinham caindo, e com a pandemia foi isso que a gente viu. Eu não tenho nenhuma clareza de como é que é o fim desse processo, né? O que acontece quando as taxas de juros começarem a voltar? Vai voltar devagarzinho, todo mundo vai ficar tranquilo, ou vai ser essa onda, esse fluxo vai se reverter da mesma forma que veio? Isso para mim é uma questão relevante que não tem clareza nenhuma de como é que isso vai acontecer. Daí a tirar o sono é complicado, porque, como o Roberto falou, a nossa postura é de empresário. A gente procura aquelas empresas que a gente gostaria de ser sócio e faz oposição nela, vai acompanhando sempre quais aquelas premissas que fizeram a gente tomar aquelas posições em primeiro lugar. Enquanto essas premissas forem válidas, a gente é parceiro e continua sócio. Então, não chegue a tirar o sono, a gente fica atento para ver se é a hora de mexer em alguma posição, de fazer alguma coisa. Mas eu tenho curiosidade para saber como é que esse cenário todo vai se transformar quando esse fluxo todo de liquidez e de taxa zero, e quando isso vai se reverter. Legal. Arthur, e você, qual a sua percepção? Olha, gente, vamos logo endereçar o elefante na sala. Tem uma bolha? Tem uma bolha gigante de liquidez no mundo. Assim, de verdade. Assim, quando você paga para emprestar para o governo alemão, onde é que está essa bolha para começar a história? Essa bolha está no ativo livre de risco, que o ativo livre de risco virou ativo livre de retorno, né? E aí, por definição, agora ele vira mais arriscado, né? Você fala assim, poxa, o que é a coisa que historicamente, durante a minha carreira, foi mais seguro, né? Emprestar para o governo suíço, emprestar para o governo alemão. Isso é ultra arriscado do ponto de vista, hoje em dia, de retorno real. Por quê? Porque eu estou locando, eu estou garantindo um retorno real negativo, entendeu? Altamente negativo, né? Arthur, não tem nem risco, né? É certeza. Exatamente, não tem incerteza em relação a isso, eu vou perder com certeza. E aí, se a gente para pensar assim, você pagar pelo privilégio de emprestar dinheiro, né? Assim, e isso acontece, você fala, não, mas é o governo alemão. Poxa, já teve tempo em que o bonde da Nestlé de 5 anos negociava taxas de juros negativas, nominais. Assim, pô, eu estou pagando pelo privilégio, tudo bem, a Nestlé é uma empresa ótima, etc., mas eu estou pagando pelo privilégio de emprestar para uma empresa do setor privado. Então, o que acontece? Quando você distorce o ativo livre de risco, toda a cadeia, e quando você pega lá o paper do Bernanke do helicóptero, que ficou famoso pelo helicóptero, mas ele fala da história do kiwi, né? Você vai distorcendo o preço dos ativos ao redor de toda a cadeia. Então, assim, não vamos nos enganar, os retornos nominais dos ativos nos quais a gente investe ao redor do mundo, em quase todas as classes de ativo, vão ser menores. Por quê? Porque tudo é precificado a partir de um risk-free, né? E esse risk-free é menor. Então, é como se você, tem um amigo meu que fala isso, é como se você mudasse um pouco, entendeu, a força da gravidade. Você mudou um pouco a força da gravidade, tudo dá uma flutuada, né? Então, assim, diminuiu a força da gravidade, deu tudo uma flutuada. Então, assim, essa é uma situação extremamente desconfortável. Eu concordo aqui no sentido de que como é que isso acaba, qual é o endgame dessa história toda, como é que a gente vai conseguir fazer o processo de depuração
que o sistema capitalista precisa, porque lembra, o sistema capitalista precisa ser capaz de distinguir vencedores e perdedores, alocar capital para os vencedores e tirar capital dos perdedores. Quando tem capital para todo mundo, a produtividade marginal do capital sofre, né? E aí a gente entra num período de crescimento estruturalmente baixo. Eu acho que isso seria extremamente ruim para a economia mundial, né? Não acho que a gente está nisso ainda não, mas, poxa, qual que é o endgame dessa história toda? Não sei, eu só sei que a última vez que o Fed botou os juros a 2%, o S&P caiu 25%, né? A gente lembra daquele dezembro lá de 2018, né? Então, assim, e não é que os juros foi para 5%, nada disso, a gente, né, botou os juros a 2%. Então, assim, eu acho que a gente está num mundo, infelizmente, hipersensível à taxa de juros, sim. E com base nessas... Desculpa, pode continuar, Roberto. Não, e com muita companhia com burn rate alto, né, e acessando o mercado porque dá. Isso. Né? Então, até o dia que não der. Sim, e aí, nesse momento, consolida. Quer dizer, de novo, fazendo um paralelo lá com 99, 2000, todo mundo ia dominar o mundo porque todo mundo estava emitindo para tapar buraco de 6 em 6 meses e cada vez mais. Em geral, a banda para um momento. Aí o que acontece é que você vai ter os consolidadores, etc., que no caso dessa lá de trás foram justamente as Googles, as Microsofts, os Facebooks, os que a gente hoje em dia vê como gigantes, né? E com base nessas informações, o que o investidor pode fazer para tentar se precaver? Tem alguma coisa, tem algum tipo de instrumento, tem algum tipo de investimento que ele deva começar a olhar com mais cautela na carteira dele, no portfólio, para tentar aí se preparar para uma possível virada dos mercados? Olha, a gente tem, por exemplo, muita GE em carteira, porque eu acho que é uma problema de aviação. Sim, é um problema concreto, objetivo, etc., mas que até o final de 2019 era um negócio fantástico e que tem características intrínsecas fantásticas. Quer dizer, se você acredita que vai continuar havendo transporte aéreo no mundo, né? A empresa que tem 80% das turbinas distribuídas no mundo e que tem serviço para manutenção em todos os aviões, etc., é fantástico. Uma empresa que tem um leque de patentes e propriedade intelectual no setor de medicina, de medicina e healthcare, já está indo bem, vai muito bem. Uma empresa que é líder no setor de energia eólica e que agora, com todo esse impulso que a gente viu nesses últimos meses a favor de renewables, etc., tudo isso com o melhor CEO que eu praticamente já vi, pelo menos na área industrial, certamente já vi. E aí, assim, não é aquele negócio assim, o cara é legal. Não, eu conheço esse cara há 20 anos, conheço eles da época de Danaher, depois quando ele estava em Harvard, a gente fez várias coisas juntos, depois quando ele foi para a GE, eu ajudei a ele a tocar o rebu lá, para trocar o board, para trocar os executivos, etc. Então, assim, eu tenho uma confiança bastante grande no que está sendo feito lá. Do mesmo jeito, tipo, o bom e velho velhinho Berkshire lá, velhinho vai morrer, velhinho já não morreu nos últimos 30 anos, enriqueceu muita gente. Eu acho que ele tem assim, ano passado eu não consigo entender realmente aquela história da aviação, mas todo mundo faz besteira, né? Aquela dali realmente foi um canto das sereias que ele caiu de novo, paciência, né? Eu também já caí em vários. Mas se você olha, por outro lado, ele pegou a Apple por 600 bi, né? Então, eu acho que tem muitas coisas dessas assim que você vai pegando e vai fazendo. E o segredo é aquele negócio, quer dizer, você não tem que fazer nada, você tem que poder fazer tudo na hora que fizer sentido, né? Então, por exemplo, se você for olhar o nosso gross exposure, é sempre muito baixo, porque nesses mercados oba-oba. Agora, se você for ver em 2010, 2011, o gross exposure era lá em cima, porque tinha muita coisa para fazer. E aí, uma coisa que eu gostaria de adicionar aqui, Beatriz, que a gente, por definição, crise é um evento ruim, por definição, senão a gente não chamaria de crise, né? Mas o que acontece em toda a crise, e a gente aprendeu isso no Brasil, a gente viveu isso na pele várias vezes, o Roberto já viveu isso muitas vezes também. Toda crise age como um concentrador, né? Hoje em dia tem capital para tudo, entendeu? Para as boas empresas e para as más empresas, o que significa que a competição
é maior, entendeu? E o que acontece numa crise? Numa crise, só os grandes líderes conseguem ter acesso a capital, você, por definição, você ganha market share. Então, assim, é o que você vê crise após crise, é que os líderes emergem mais líderes do que eles eram quando eles entraram nessa crise. Por quê? Porque os players mais fracos vão ficando pelo caminho e você emerge com a estrutura de custo mais adequada, com market share melhor, preparado para um crescimento, ou seja, quer dizer, a gente sempre pensa nessa crise como, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, mas a crise te coloca, ela semeia, entendeu? O crescimento futuro dos grandes líderes, então é bom você estar preparado para isso também. Os grandes líderes, Arthur, tem uma correlação altíssima. Qual a principal variável que separa os grandes líderes dos perdedores? É quem está no comando. Como é que é a cultura da empresa? Quem é que está no comando, tomando as decisões difíceis na hora que elas têm que ser tomadas? E essa é a variável assim, básica, crucial e, como o Roberto falou, que a gente presta mais atenção. Não é nem novidade. Hoje, por exemplo, eu acabei de ler um livro sobre os conquistadores portugueses no final do século XV e começo do século XVI. Então, lá o senhor Albuquerque, que o rei Manuel de Portugal mandou para as Índias, o cara passou 20 anos lá, tomou todos os portos importantes de trading e aquele negócio todo caiu nas mãos dos portugueses, sobrou muito pouca coisa para os muçulmanos e era uma questão de mais 10 anos e liquidava. Morreu o senhor Albuquerque, mandaram mais 3 fidalgos, que eu aprendi que são filhos de algo. E os 3 fidalgos, os famosos patricinhos, mauricinhos, foram para lá, não fizeram, ficaram deitados na rede, e em 20 anos tudo tinha acabado. Então, essa história de gente, né, se você for olhar assim, todas as conquistas históricas, boas ou ruins, desde Alexandre o Grande, Hitler, you name it, o resultado pode ser bom, pode ser ruim. Mas se você pega um cara que é fazedor, é o que faz a diferença. Você mencionou o episódio do Buffett, né, sobre as aéreas no ano passado, Roberto. Queria ouvir de vocês quais foram as piores crises que vocês viveram e quais foram os grandes erros que vocês cometeram que vocês hoje já aprenderam e não repetiriam. Meu maior erro foi quando eu vim fazer um sabático na Inglaterra, 2006, 2008. O Amaranth estourou, eu falei para o pessoal lá, na época eu estava na IP, falei, olha, vai dar problema. Eles, não, você está vendo o seu vizinho perdeu a Ferrari, o nosso vizinho aqui está comprando Ferrari. Eu falei, vai dar problema. Bom, resumindo, eu tive que voltar para o Brasil no começo de 2008, mandar 90% das pessoas embora, mandar 50% dos investidores embora, porque os investidores estavam sendo vendidos sardinha com o preço de lagosta, e foi muito difícil, porque realmente a gente tive que ali assumir os erros, que no última análise era meu mesmo, porque eu que tinha me afastado achando que podia e não podia. E tive que consertar esse troço aí, foi um período de 2, 3 anos muito infernal. E você, Rodrigo, qual a sua lembrança? A coisa mais difícil nessa atividade que a gente faz é a gente ter a disciplina e ser fiel a ela o tempo todo. Então, por exemplo, a gente não acredita em time the market. A gente não acredita em, olha, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. A gente acredita nisso que a gente está falando aqui hoje. Escolher bons gestores em boas empresas e deixar os caras trabalharem e ficar de olho, ajudar quando possível. Mas a tentação é grande. Às vezes, está muito na cara que, olha, o mercado, a gente acaba tomando uma decisão por conta de onde o mercado está, não por conta das teses de investimento que a gente desenvolveu para tomar ou sair de uma posição. Para mim, os maiores erros que eu lembro da gente ter cometido é isso, quando a gente tenta achar o time do mercado e não acontece. E você, Arthur, quer contar para a gente aí seu maior erro do passado? Olha, primeiro vamos falar acho que a pior crise que eu passei foi 2008, tá? 2008, de verdade,
Tudo bem que eu sou meio apavorado, mas 2008 eu achei que, entendeu, que o negócio fosse para cucuia mesmo. Eu já estava relendo os livros sobre 1929, as filas de sopa lá, 25% de desemprego. Ali eu realmente, a minha fé no sistema, né, de que o sistema capitalista é capaz de aguentar choques relativamente grandes, ali a minha fé foi um pouco abalada, entendeu? E ali foi um período bem duro, foi um período bem difícil de passar. Olha, um erro que eu aprendi ao longo do tempo a não cometer, mas que eu cometi recorrentemente. A gente tem sempre o binômio preço-qualidade, né? E você é sempre tentado a dizer o seguinte, olha, poxa, tem a melhor empresa com a melhor liderança, entendeu? Só que ela trade com prêmio. Então, mas tem um cara que é o segundo melhor, ou ele é o terceiro melhor, mas, poxa vida, ele está ali, ele está no mesmo setor, o setor é bom, tal, não sei o quê. Esse gap de valuation vai fechar, né? Então, assim, esse foi um erro que eu recorrentemente, no início da minha carreira, eu incorri, né? E aprendi muito com o Roberto a não incorrer mais depois de conversar muito. Eu sou muito grato às conversas que eu tive com o Roberto, aprendi muito com ele, entendeu? Então, assim, essa coisa de... E eu acho que hoje nos Estados Unidos isso se aplica muito ao Brasil. Nos Estados Unidos, você comprar um ativo que é bom e que está performando mal e que você acha que vai ter o reverse takeover que o Roberto falou, acho que isso é uma estratégia válida, tá? Mas ao longo da minha carreira, essa ideia de, olha, compra o second best ou third best e no final das contas o valuation vai fechar, cara, não fecha. Uma boa gestão mantém o diferencial de retorno sobre o capital empregado por mais tempo do que você consegue aguentar. Essa que é a verdade. E contratando gente, a gente vê isso também, né, Arthur? Exatamente. Você chega ali, pô, você tem 2 cadeiras, você botar dois caras satisfatórios, você vai dar com burro d'água, né? Você pega 2 caras fantásticos, pô, você reclina ali, vai ler Playboy, porque, pô, a vida tá resolvida. Exatamente, exatamente. Roberto, você mencionou recentemente que uma das grandes certezas que se tem nessa crise diz respeito ao aumento de impostos, né? Uhum. Independentemente da gente entrar, eu sei que o foco está na análise micro, mas queria entender um pouco os efeitos de um aumento de impostos no mundo. A gente também está com uma nova gestão nos Estados Unidos. Queria saber um pouco o que a gente pode esperar, quais são os abalos que que o mercado de alguma maneira pode sofrer. Deve sofrer, né? Porque o reverso da moeda da redução do imposto que o Trump fez e que as ações todas subiram por conta disso. O sistema é um sistema fechado, né? Em última análise. Então, se você vai tirar mais dinheiro para o governo, para fazer obra pública, para fazer etc., vai tirar de imposto, a não ser que continue imprimindo dinheiro, mas aí acho que as consequências são nefastas. Acho que eles vão tirar dinheiro das empresas, das pessoas ricas, etc. E acho que tem um ponto de equilíbrio aí, né? Porque houve o que a gente tem. Eu não acho que os impostos sejam altos, eu acho que os impostos são mal distribuídos, né? Então, acho que um trabalho o problema é acertar essa distribuição, porque todo mundo fala my precious e não deixa, né? No Brasil, então, mais do que qualquer outro lugar que eu conheço. Mas eu acho que nos Estados Unidos, a gente vai ver esse ano, com certeza, um aumento de carga tributária para as empresas que tem que ser fatorado, porque vai se pagar mais imposto mesmo. E isso vai reduzir o valor das empresas. Eu diria mais ainda, que assim, nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, né, quando você olha a distribuição de carga tributária que o Roberto falou, né, assim, as empresas de tecnologia, elas sempre pagaram, quando o imposto era 38, elas pagavam 20, porque ela usava o Double Irish Sandwich, botava o capital intelectual todo na Irlanda, etc, tal. Aí a alíquota corporativa caiu, né? Então você pagava 18 pontos a menos do que a média de... Aí você fala, bom, então agora vai todo mundo pagar a mesma coisa. Não, você continuou usando o Double Irish Sandwich e agora você paga, entendeu? Algumas vezes você vê o resultado dessas empresas, ela pagou 0 de IR no trimestre. Assim, gente, aí é contra o contrato social. Assim, o contrato social é o governo provê uma série de bens públicos, estabilidade de lei, segurança, etc., e você paga uma carga mínima de imposto. Não adianta você ficar usando... Esse planejamento tributário é plenamente válido, tá? Ele é 100% legal, tá? Mas, você ficar usando esse negócio para pegar a tua carga de 30 para 20, de 20 para 10, de 10 para 0, aí eu acho que, assim, aí você
se pediu para abusar. E a parte do programa lá do Biden, do Guilty Tax, que é justamente sobre isso, eu acho que endereça uma questão que é uma questão válida, que é essa questão de ficar jogando propriedade intelectual para a Irlanda, para ficar evadindo imposto, você meio que está quebrando o contrato com a sociedade, né? Eu acho isso meio esquisito, né? A gente está aqui nesse painel falando muito do mercado internacional, porque a gente tem visto um crescimento bem expressivo de demanda do brasileiro por uma alocação mais diversificada, né? Demorou, mas parece que agora está acontecendo gradualmente por conta dos juros tão baixos. Queria saber como é que vocês avaliam esse interesse do brasileiro e quais são as considerações, o que o investidor tem que olhar para fora quando ele começa a diversificar o seu portfólio. Eu acho que já era hora, né, Beatriz? Porque quando você fala em diversificação e você fica só dentro do Brasil, você está diversificando dentro de um aquário, né? Diversificação de verdade, você tem que diversificar geograficamente, de moeda, de classe de ativo. Assim, já passou da hora dos brasileiros olharem para fora como um lugar que faz sentido alocar parte dos ativos como uma maneira de aumentar o retorno de uma forma geral. A melhor maneira de fazer, pela maneira que cada um vai ter a sua, mas é tal história, quando eu estou com uma dor na coluna, eu procuro um médico, né? Se a gente vai investir, principalmente num lugar onde a gente conhece pouco, e eu acho que é por isso que, né, isso que explica a baixa diversificação até hoje, a baixa procura do mercado internacional, além dos juros altos, assim, a gente se sente muito confortável naquilo que a gente conhece. O mercado lá fora, a maior parte das pessoas não conhece muito bem. Então, a melhor maneira é achar quem conheça e tentar aprender com quem já tem experiência, já fez e sabe como as coisas funcionam, quais são os instrumentos, qual a melhor maneira de fazer. Perfeito. Roberto, quer acrescentar alguma coisa? Ao longo da história, eu vi várias vezes coisas assim que eu achava pitorescas, que era o cara pegava, não, vou diversificar internacionalmente, aí ele pegava dinheiro, comprava dólar, mandava para fora, comprava título do Itaú, da Suzano, da Petrobras, da Vale, tomando dinheiro para alavancar. E eu falava, mas vem cá, se você está tomando dinheiro para alavancar, você pretende não pagar? Porque se você, né, pretende não pagar, por que você não usa o resto do seu dinheiro? Não, esse dinheiro aqui é o meu dinheiro seguro. Esse aqui eu não faço nada, eu deixo no money market. Então eu falava, então você está me dizendo que você pretende não pagar a tua alavancagem se der errado. Então, quer dizer, era uma coisa muito primária. Depois eles começou um pouco mais, algumas coisas de algumas ações, mas muito na linha Coca-Cola, IBM, aquelas coisas que todo mundo fazia porque todo mundo fazia. E os mais sofisticados, mas aí muito poucos, né? E há muito tempo atrás começaram a ir para os hedge funds, e aí volta e meia sai aquelas notícias, os hedge funds foram horror, não sei o quê, parará. Pô, tem hedge fund para burro, né? Tem hedge fund, o fundo que foi horror, mas tem vários hedge funds que você olha a história deles nos últimos 20, 30 anos, cumulativamente. Volta e meia, por exemplo, esse ano o Renaissance teve um ano ruim, mas, vai pegar o histórico do Renaissance, você não ia querer? Eu ia querer, entendeu? Então, mas qual é o problema que aí você começa a ter? É que esses caras, em geral, nem atendem teu telefone, porque o ticket mínimo deles é 10 milhões de dólares para ser simpático. Eles estão interessados são nos grandes institucionais, etc. Então, as pessoas têm que conseguir encontrar um caminho ali onde elas têm acesso de gente que tem acesso, né? Então, acho que a gente está começando esse processo. Quer dizer, você vê, a gente tem fundo local para investidor no exterior desde 2011. E é um negócio ali que a gente deixa ali quietinho, nunca fez força, porque assim, a gente sabe que não adianta vender churrasqueira para beduíno do deserto, entendeu? Então, tá lá, tá construindo o track record, daqui a pouco eles vão querer. Legal. Arthur, e você, como é que você vê e que cuidados que de repente dá para dar para esse investidor?
primeiro eu acho que as pessoas pensam em diversificação internacional do jeito errado. As pessoas pensam assim, olha, eu não gosto de Brasil, logo eu tenho que estar fora do Brasil. Não, eu acho que diversificação internacional é extremamente complementar ao teu portfólio brasileiro, né? O que a gente tem de verdade é uma gama de setores, uma gama de empresas que, infelizmente, o Bovespa ainda não tem, né? Então, assim, quando você fala de setores como tecnologia, como saúde, uma parte do setor industrial que o Roberto falou, assim, não existe ainda no Bovespa. Poxa, com um pouco de sorte, com um processo de aprofundamento financeiro, a gente chega lá um dia, né? Mas eu lembro de lá no início da década de 90, discutir com o Roberto e a gente ficava, entendeu, coçando a cabeça, dizendo, nossa, como tem pouca variedade de modelos de negócio diferentes no Brasil, a gente ia para essas conferências nos Estados Unidos, estava falando até há pouco tempo atrás, e a gente ficava maravilhado com a quantidade de modelos de negócios, desde o McDonald's até o cara que fazia a grelha para vender, para fritar o hambúrguer do McDonald's, as coisas assim mais fantásticas, entendeu? E o que existe hoje em dia lá fora é uma multiplicidade de setores e de geografias que te dá diversificação regional e que te dá exposição às melhores gestores do mundo, como o Roberto falou, entendeu? As melhores gestões de empresa do mundo e aos melhores business models do mundo. Então, você fazer isso, para mim, faz todo sentido. Como o Rodrigo falou, olha, poxa, se você nunca fez isso, você começar a sair atirando para tudo quanto é lado, talvez seja um pouco ousado, né? Nessa altura do campeonato, talvez usar alguém para te ajudar faça algum sentido, pelo menos no início, até você se familiarizar. Depois, se você estiver confortável, by all means, faça sozinho. Mas no início, assim, acho melhor procurar alguém que te ajude. E tem o fator cambial, né? Muita gente ainda fica esperando o melhor timing para tentar investir lá fora essa infinidade de produtos com hedge cambial. Faz algum sentido, na visão de vocês, o investidor querer ter uma diversificação estrangeira, mas optar por produtos com hedge? Não. Cara, exatamente. Deixa eu começar aqui a falar zero. Porque a beleza do modelo... Exatamente. A beleza do modelo é você ter... tem muito poucos almoços de graça, né? Mas esse é um dos almoços de graça que existem, que efetivamente você está diversificando o risco Brasil, né? Então você faz o seguinte, olha, eu vou sair do Brasil, eu vou investir na Nestlé, eu vou investir na Danaher, entendeu? E aí eu vou transformar isso de volta em um investimento em real e vou trazer de volta o risco Brasil para esse tipo de coisa. Você está perdendo uma diversificação que eu necessariamente eu não abriria a mão no meu portfólio, não. Na hora de escolher, tem que ignorar, não interessa em que patamar que a gente está vendo o dólar hoje, se ele tem esse interesse, ele tem que colocar lá fora e esquecer, é isso, basicamente. São duas decisões completamente desrelacionadas. Uma coisa é o seguinte, você quer investir fora, etc, etc. Aí um outro dia você chega e se fala, ih, olha só, esse dólar tá para lá, tá para cá. Se você tem competência para isso, aí você vai ter uma outra parceira da sua carteira que não tem nada a ver com aquilo, você não vai estar pensando em porque você tem investimento lá fora, você vai fazer isso. Você vai olhar assim e vai falar, não, eu vou fazer uma fezinha aqui que o dólar está alto, que o dólar está baixo, que a inflação está alta, o cupom cambial, aí é outra coisa, pode jogar no bicho também, entendeu? E eu queria aproveitar também que vocês têm muitos contatos com investidor estrangeiro, embora o nosso foco aqui esteja no mercado internacional, queria saber um pouco o que vocês têm escutado de Brasil desse investidor estrangeiro. Ao longo dos últimos dias, a gente questionou se o investidor estrangeiro está olhando o Brasil de uma maneira mais pragmática do que o local. Então, queria saber um pouco a visão de vocês que estão lidando diretamente com esse investidor no dia a dia. Cara, do meu mundo... o máximo que eles olham é a possibilidade de captar algum dinheiro das famílias mais ricas brasileiras. Fora isso, do ponto de vista de ativo, muito pouco. É óbvio que tem algumas coisas, porque tem lá esses IPOzinhos e etc, tem os 12 de sempre, mas os caras já estão de saco cheio, quer dizer, você vai a Luxemburgo, você vai a Edimburgo, você vai a Boston, você vai a Dallas, são os caras, todo mundo já sabe quais são as empresas brasileiras que são investíveis, e aí, como tem um percentual do índice, estão todas também meio que precificadas para isso. Então, com o que está acontecendo na Ásia, com o que está acontecendo em biotech, com o que está acontecendo em fintech,
com o que está acontecendo em tecnologia de uma maneira geral, com o que está acontecendo em renewables, etc., assim, o Brasil é tão pequeno, é tão difícil, é tão atrasado, que é um nicho muito pequeno. Legal. Alguém mais quer complementar? Tem alguma observação sobre esse tema? Eu queria lembrar o comentário que o Arthur falou no começo. Antigamente, mercados emergentes era Brasil e Ásia, e hoje o Brasil perdeu muito a atração relativa em relação a essas outras oportunidades que o investidor tem no mundo afora. Eu concordo com isso. Acho assim, acho que a gente tem a oportunidade de criar novas boas franquias, né? Assim, se a gente passar por um período de tempo de custo de capital relativamente controlado no Brasil, poxa, o Brasil poderia criar, não diria a mesma quantidade de franquias que a Ásia criou, mas a gente poderia criar franquias globais, entendeu? O Brasil tem boas gestões, assim, o Brasil tem empresas bem tocadas, o Brasil tem um bom empresário, entendeu? A gente precisa de um custo de capital, acho que relativamente controlado ao longo do tempo, o que nos traz de volta ao fiscal brasileiro, que é dantesco, que é realmente ruim, né? A gente tem que endereçar essa questão. E acho que o ponto que falta hoje em dia é que assim, o investidor estrangeiro ele olha o Brasil com uma certa assim, incompreensão, né? Assim, a nossa retórica em relação ao mundo se tornou uma retórica um pouco mais belicosa, né? Assim, de verdade, né? Então, o que sai de Brasília hoje em dia tem sido, às vezes, mais exótico do que a gente gostaria. Então, para o camarada que tem um monte de lugar para escolher para investir, um monte de coisas, um monte de setores bacanas para olhar, aí ele cai na caixinha que o Warren Buffett fala do complicado demais, né? Too complicated, né? Fala assim, poxa, eu tenho que entender a política, eu tenho que entender o fiscal, eu tenho que entender... Não, cara, too complicated. Entendeu? Perfeito. E para quem está começando aí no mercado internacional, queria escutar, a indicação número 1 de vocês para que esse investidor consiga fazer aí uma alocação gradual e dosar melhor o risco da carteira hoje, mas ao mesmo tempo tendo consciência do risco que ele tem que tomar, especialmente nesse sentido que a gente discutiu de proteção cambial. Cara, eu diria be humble, procura. Uma grande vantagem que eu acho que existe no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, é que se você manda uma cartinha, dá uma ligação e não fala besteira, ninguém fala com você, e isso vai ser conquista o direito da segunda conversa, da terceira conversa. Obviamente é um full-time job para você fazer isso, mas acho que se esse é o seu objetivo de vida, eu recomendaria pegar, o Buffett publicou lá, The Essays of Warren Buffett, são 2 livros, com só com os relatórios anuais dele, onde ele explica por que ele fez aquilo naquele ano, em investimentos, naqueles negócios, etc, etc. Eu acho que aquilo dali, para mim, foi assim, a coisa mais determinante para aprender o meu jeito de investir. Bem legal. Rodrigo, e você, o que também gostei dessa história de dica do que foi determinante para você nessa sua trajetória? A gente começa aprendendo, né? Então, assim, começar entendendo, você falou, o cara que está iniciando e quer investir lá fora. Primeiro entender o que é possível, né? Quais as possibilidades, que tipo de acesso e de produto que ele tem à disposição dele, como é que funciona cada um, tem as questões tributárias complicadas, é muito estudo e entender, principalmente entender onde é que você está entrando, o que você está fazendo, investir com consciência. Perfeito. E Arthur, suas considerações aí finais. Eu concordo 100% com o que o Rodrigo e o Roberto falaram. Assim, primeiro, por favor, o que quer que você faça, não se deixe encantar pelos foguetes. E foguetes, eu não estou falando aqui, não é uma menção implícita ao Elon Musk, não. É assim, cara, você vai olhar nos Estados Unidos, você vai olhar no mundo inteiro, tem sempre o gráfico de alguma coisa fazendo assim. Até 2 horas atrás era GameStop ou alguma coisa maluca assim. Gente, tem sempre alguma coisa subindo 100% na sua tela todo dia, entendeu? Assim, faz o seguinte, respira fundo,
Fala como o Roberto te falou, olha, conceito de círculo de competência, vai estudando devagarzinho, entendeu? Rodrigo falou isso, olha, desenvolve familiaridade com as coisas, vai devagar, entendeu? Estuda o business model, não se deixe levar pelo price action, que todo dia eu te garanto que com 10 mil ativos listados, tem sempre alguma coisa subindo 100% que você poderia ter comprado ontem e dobrado o seu dinheiro, que você não vai acertar. Então, assim, um pouco de humildade intelectual, entendeu? Junto com curiosidade, talvez sejam dois dos atributos mais bem remunerados dentro para você usar o seu tempo. Perfeito. Muito obrigada, viu, Arthur, Roberto, Rodrigo, foi ótimo conversar com vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigado a você também, Obrigado, gente. Prazer imenso rever a turma aí, grande Arthur. Obrigada, Valeu, gente. Roberto. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau.